Pessoa de muleta correndo. Judocas lutando. Farol com cidade ao fundo. Canoa no mar. Homem de muleta correndo. Mulher de cadeira de rodas malhando em academia. Avenida movimentada. Homem de cadeira de rodas jogando tênis. Atleta cego praticando salto. Pessoas lutando karatê. Ciclista em pista de corrida. Jardim Botânico de Curitiba. Mulher atirando com arco e flecha. Pôr do sol. Duas pessoas de cadeira de rodas praticando esgrima. Homem de cadeira de rodas arremessando peso. Mulheres sentadas no chão jogando vôlei. Homem cavalgando. Estádio de futebol. Pessoas de cadeira de rodas jogando basquete. Mulher jogando tênis de mesa. Homem jogando tênis. Mulher em caiaque. Barco à vela. Homem jogando goalball. Pessoas de cadeira de rodas jogando rugby. Dois homens de kimono lutando. Cristo Redentor. Atleta praticando tiro esportivo. Vários prédios. Praça dos Três Poderes. Pessoas nadando. Sob fundo preto, água serpenteando de baixo para cima, deixando em evidência a palavra mergulho em letras brancas. Farol com cidade ao fundo, no telhado em letras pretas, Marinha do Brasil. Casas antigas, prédios com vista para o mar e áreas arborizadas. Elevador Lacerda, centro histórico. Diversos barcos na orla. Salvador, Bahia, Brasil. Felipe Lemos, atleta de triatlon. Para dizer que você não vai conseguir, que você não pode, vai ter um monte de gente que vai dizer que você não pode, que isso não dá certo, que isso não é profissão, que você está fazendo, você tem, né? E eu sempre digo, não, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, eu vou viver do meu sonho. Por mais que eu vá quebrar a cara lá na frente, eu vou dizer assim, ó, eu tentei, eu consegui. E eu tenho certeza que o universo e Deus estão movimentando as energias, que a coisa vai dar certo, assim. Tem alguns percalços, algumas pedras no caminho que eu tenho que dar topada, cair, levantar. Então minha vida foi sempre assim. No triatlo, mesma coisa. Em qualquer esporte, em qualquer campo da sociedade, se você for reparar, a pessoa com deficiência, ela é inviabilizada, digamos assim, por uma questão que eu fico buscando entender isso na minha cabeça, mas não entra ainda na minha cabeça, mas isso é um fato. Após a minha amputação, foi o meu primeiro presente. Meu pai me deu uma bicicleta, Fábio Figueira, eu fui atleta me de triatlon. desenvolvendo de forma muito rápida, a aprender a andar, sem usar nenhum tipo de apoio. E isso foi crescendo e me dando um condicionamento muito bom. E foi nesse momento que eu percebi, caramba, eu vou poder fazer isso aqui com muita qualidade. Alberto Lopes, técnico de triatlon. E 5 km de corrida, cada um adaptado à sua necessidade especial, podendo inclusive usar o seu equipamento. Para o treinamento do triatleta, do para-atleta, existem algumas especificações, a fisiologia é diferente, a mecânica é diferente, a gente tem que adaptar às necessidades desse triatleta. Felipe é um guerreiro. Não sei se ele falou para você, além dele, tem esposa, filho, trabalha, mas acima de tudo tem um sonho. O que eu admiro em Felipe meu sonho é esse, eu quero ir para a Olimpíada. E nego fala, não dá, vai trabalhar, e dentro de casa os meninos apurrinham, mas Felipe é o cara que tá ali, tá treinando, que quer, e não é daquele cara que você fala, nego, para, ele não, ele tá sempre à disposição. Felipe teve uma injury, uma lesão agora há pouco tempo, na pista, a gente tava fazendo um trabalho de peso, ele se machucou, o que Felipe fez? Parou? Não, Felipe veio nadar, não parou hora nenhuma. Atletas correm por ruas movimentadas, pedalam em bicicletas por calçadas e vias com cones, mergulham e nadam no mar de águas claras, correm pela praia com poucos banhistas. Fábio. O triatlo para mim hoje é um estilo de vida. O triatlo requer treinamentos em 3 modalidades. Então você precisa se organizar, se reestruturar para poder realizar o que o triatlo demanda. Então você termina mudando o seu cotidiano, as condições do seu dia. Então não tem para onde correr, você vive diferente. O triatlo para mim é... Rafael Peralva, técnico de triatlon. Né? São pessoas que de certa forma era para estar acomodada, era para estar reclamando.
É difícil você ver um deficiente físico, um paratriatleta, um paratriatlon, ter uma depressão, ter um problema de cabeça, ter uma tristeza dentro de si. Eu nunca vi uma pessoa deficiente reclamar da vida de nada. Eu só vejo ele com um sorriso na testa, eu só percebo que eles, cada dia que passa, eles valorizam mais a vida, eles valorizam estar mais vivo. Então, tudo o que eles passaram, eu acho que eles têm isso como uma forma de ser mais positivo na vida. Eu acredito que um pessoal para triatleta, para triatlon, ou então para atleta em geral, de qualquer modalidade que seja, é um espelho para pessoas normais, de certa forma, que não têm nenhuma deficiência. Então, é muito lindo, muito gratificante para mim trabalhar com pessoas de alguma deficiência e ver a resposta deles e ver a gratidão que eles têm pela gente, que para mim é o mais importante, e muito gratificante para mim trabalhar com essa turminha. Fábio. O Ironman é uma modalidade do triatlo, né? Envolve as 3 modalidades, natação, ciclismo e corrida. Porém, é a maior prova realizada em um dia, onde você percorre 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42.200 de corrida. O Ironman ele surgiu no decorrer da minha vida, quando eu ia ingressando modalidade uma por sua vez. Eu aprendi primeiro a nadar, depois eu comecei a praticar o ciclismo de forma mais voltada para a competição e eu precisava aprender a correr. Isso aconteceu e por uma forma de realizar o meu sonho, eu ingressei o triatlo na minha vida. E aí eu comecei a observar as competições, como é que tudo funcionava. Entrei para fazer o baiano já visando em realizar o sonho do Ironman. O Ultraman é o dobro do Ironman, porém é uma etapa feita em 3 dias, onde você divide o primeiro dia natação e ciclismo, no segundo você faz só o ciclismo para completar a quilometragem e o último dia você corre 2 maratonas. Felipe. Eu acho que as pessoas deveriam saber que é importante, primeiro, a conexão com a natureza, que é fundamental. É o mar. Eu sempre tive o sonho de surfar também e sempre tive meio que uma frustração por conta da deficiência. Já tentei, mas não conseguia surfar. Então o triatlo me traz isso, que é nadar no mar, essa conexão com a natureza. Eu acho que eu sou suspeito para falar do triatlo, porque eu sou hoje apaixonado por triatlo. Eu me encontrei nesse esporte. Mas eu acho que toda pessoa deveria praticar triatlo, porque são coisas naturais. Você vai nadar, você vai pedalar e correr. Então, imagina, eu sempre falo que se todo mundo começasse a se locomover de casa para o trabalho de bicicleta, o impacto macro que a gente teria na sociedade, todo mundo gerando dopamina, endorfina, todo mundo mais feliz, mais disposto, a saúde pública ia melhorar, porque as doenças crônico-degenerativas iam diminuir drasticamente, porque as pessoas iam emagrecer, iam ter mais qualidade de vida, iam ter mais autoestima. Então, eu acho que o triatlo é uma coisa que era para estar na escola, na educação física. Todo mundo tem que fazer, né? Ninguém precisa ser atleta de alto rendimento, mas todo mundo deve aprender a nadar, que é uma coisa fundamental. Eu falo, segurança, né, para todo mundo deve aprender a pedalar para poder se locomover e a correr, pelo amor de Deus. Eu acho básico. O esporte tem esse lado interessante de deixar você na vitrine. Fábio. Para servir de motivação, e é interessante quando você realiza a prova como o Ironman e é muito bem visto na sociedade, mesmo sem você saber. Por exemplo, eu costumo muito e não deixo de fazer minhas revisões médicas. E eu tive assim uma surpresa gratificante que quando eu cheguei no consultório, o médico avisou: hoje nós temos uma celebridade. Então assim é muito bacana. Tá aí uma função do esporte. É socializar e deixar um bom legado para a vida. Fábio pedala em sua bicicleta branca, corre num calçadão usando muletas, coloca óculos de natação e olha para frente, vai até o mar e mergulha, dá longas braçadas em direção às ondas. Felipe. A mídia não valoriza, então hoje o que a mídia não valoriza as pessoas pouco conhecem assim. Então eu acho que
deveria, e é uma coisa que eu quero militar nisso, para que o paradesporto seja mais visto e mais valorizado. Lipe eu conheci aqui no Porto da Barra. Eu tenho uma assessoria esportiva que a gente trabalha toda sexta-feira aqui, um trabalho de natação, corrida, natação, ciclismo, corrida e corrida. Rafael. Eu trabalhando aqui com meus alunos, aí conheci Lipe, ele veio na humildade conversar comigo, dizendo que tinha chegado do Rio de Janeiro com a família, com os 2 filhos, com um propósito muito bacana de agregar várias coisas positivas na linha que ele trabalha, e ele me comentou um pouco da história dele, da deficiência dele, da paralisia dele, e me falou um pouco, uma redação para mim, falando um pouco da história dele, e isso me sensibilizou muito comigo. E eu falei com ele que eu tinha o maior prazer em treinar Felipe, pela vontade dele, pela história dele. E Felipe é um menino sensacional, um menino educado, um menino batalhador, um menino que corre atrás dos seus ideais, nunca desiste dos seus propósitos. Poderia ter muitas dificuldades, assim, poderia estar dando desculpa e não estar fazendo, mas é um menino que nunca reclamou de nada pra mim, nunca falou que tá ruim, nunca falou de nada, só faz um sorriso na testa, só faz dizer que tá tudo bem. Felipe foi massa pra gente aqui de Salvador, encontrar ele aqui. Sempre acompanhei muito, sempre fiz muito esporte a minha vida toda, desde os 6 meses de idade, quando eu comecei, nem andava ainda, e o médico descobriu que eu tinha paralisia cerebral, eu comecei a fazer natação, fui fazer judô para cair, então sempre fui ativo, né, com esporte. E também no condomínio onde eu morava tinha muita criança, e eu sempre acompanhei os meus amigos fazendo esporte, jogando bola, fiz todos os esportes que você possa imaginar. Bom, o Felipe me chegou aqui através do professor, de um ex-aluno meu, professor Rafael Peralva. Felipe veio, o Rafael me apresentou, nós estávamos nesse treino aqui. Alberto. O treino do projeto social Ação Tri, que é um projeto aberto, não é uma assessoria, é gratuito para quem quiser treinar. E o professor Rafael Peralva me apresentou o Felipe Barros, que era um para-atleta que tinha vindo do Rio de Janeiro, estava aqui em Salvador e queria treinar triatlon. As condições de Felipe financeira não eram suficientes para ele contratar um técnico, ter equipamento, etc. E bateu assim com o projeto da gente, né, que é laissez faire, venha, vamos treinar, a gente dá o jeito. E aí a gente fez uma troca para o Felipe. Felipe também é professor de educação física. Então a gente fez um escambo, adotou o Felipe e Felipe adotou o projeto. Felipe hoje é nosso professor voluntário e é atleta do projeto. Eu treino o Felipe e ele treina meus meninos, a gente faz a roda. Ninguém gasta nada, eu treino o Felipe, Felipe treina meus meninos e assim por diante. Vai trocando experiências, vai trocando trabalho, vai trocando treinamento. O que eu mais admiro de Felipe é a dificuldade que ele tem no dia a dia, né, na vida dele, com a deficiência dele. Rafael. E ele não reclama de nada. Não reclama de grana, não reclama de cansaço físico, não reclama de material. Felipe é um cara muito simples mesmo, e o que ele tem, ele abraça a ideia e ele faz com o maior prazer, com a maior força de vontade. É um menino muito esforçado, um menino que merece toda a atenção de todas as pessoas que estão com o Felipe. Porque o esforço que ele tem diariamente, dia a dia, e você vê ele chegando no treino chovendo, com material inferior, mas nunca reclamou, nunca chegou para mim pedir nada, sempre dizendo que queria mais, só queria buscar o dele. Então, é um menino que não tem o que falar dele, só falar coisas boas mesmo dele. Minha maior dificuldade hoje no esporte é a questão da profissionalização. Felipe. Porque, apesar de eu ter um apoio, eu não tenho patrocínio financeiro. Então eu tenho que me manter de diversas formas para ser atleta. Então eu não posso ser só atleta. Então eu tenho que treinar, tenho que trabalhar, tenho que cuidar de casa. Então essa hoje para mim é a maior dificuldade, é a questão financeira. De você estar treinando, mas você sabe que você tem que dar conta de trabalhar. Eu não tenho um trabalho fixo hoje, então isso atrapalha um pouco, né, a parte mental, a parte física. Essa hoje para mim é a maior dificuldade. Demanda um custo muito alto. É um estilo de vida onde você tem que Fábio. reorganizar tudo que você faz no seu dia a dia. E o patrocínio vem lhe dar essa condição de você poder ter uma alimentação melhor, treinamento melhor, uma equipe de assessoria melhor, para que você possa realizar isso tudo com qualidade
tendo um resultado expressivo e, o mais importante, uma responsabilidade com a sociedade para o esporte que a gente pratica. Até pouco tempo eu não Felipe. me via como um atleta profissional, sabe? Eu sempre quis ser um atleta profissional desde pequeno. Eu tenho o sonho de viver do esporte, viver para o esporte como atleta profissional. Mas isso até dentro da minha casa, quando eu falo que eu sou atleta profissional, a pessoa acha que não, você não tá, você tá indo o quê? Treinar? Ah, você não tá indo fazer nada, você não tá trabalhando. Então essa pra mim é a maior dificuldade. Hoje eu superei isso, mas eu acho que é questão da autoestima, né? Por muito quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu ficava, né? Por conta da perna ser mais fina, da minha marcha ser diferente dos outros, eu acho que eu tinha uma baixa autoestima. Então eu acho que a dificuldade hoje é essa. E também na vida, né, como um todo, no mercado de trabalho, sou formado em educação física, tenho mestrado, então tenho uma qualificação razoável, mas a colocação no mercado de trabalho, para quem é deficiente, a gente ainda não está em pé de igualdade. Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande. Muito grande. Felipe, ele tinha um problema, ele tem uma deficiência que ele arrasta muito as pernas. Ele não consegue fazer uma mecânica de corrida Rafael. certa por causa da deficiência dele. Então ele chegou arrastando muito o pé dele. A gente percebia no calçado dele embaixo que tinha um desgaste muito grande no tênis. E ao longo do tempo, da nossa periodização, de nossos treinamentos, a gente começou a fazer muito trabalho de coordenação, muito trabalho de educativo. E eu fui vendo essa melhora dele. Hoje, Felipe, ele tem uma mecânica da corrida muito mais apurada, muito mais próxima da corrida mesmo. Então ele está tendo esse desgaste muito menor, ele já está arrastando muito menos o pé, pedalando, ele já está pedalando com uma mecânica totalmente diferente de como ele pedalava antes. A natação nem se fala, então ele teve uma melhora absurda nas 3 modalidades. Ele abraçou a ideia do treinamento, leva a sério, dia a dia, ele tem o esporte como uma coisa séria, como uma profissão para ele. Então a evolução de Felipe, eu posso lhe dizer que foi 70%, ele tem muito a crescer ainda, mas do dia que ele chegou até o trabalho que a gente está fazendo agora, a evolução dele foi muito alta. No futebol, fui campeão brasileiro de futebol de 7 para paralisado cerebral. No atletismo, eu sou recordista nacional dos 800 metros. Felipe. No triatlon, eu fui campeão baiano ano passado. Eu fiquei em 4º lugar no brasileiro. E esse ano eu estou em 2º lugar no brasileiro. No ranking mundial, eu estou em 18º. Então, acho que minha classe não foi contemplada para essas Olimpíadas, porque o triatlon é dividido por classes a depender do nível de comprometimento. Minha classe é PTS 3. Então, não fui contemplado para essas Olimpíadas agora de 2020. Então, acredito que na próxima Olimpíada essa classe deve entrar e a gente está trabalhando, fazendo um planejamento, né, que seria para essa Olimpíada, mas que talvez não vai rolar por conta dessa questão da classe, porque aí para eu participar dessas Olimpíadas eu tenho que fazer o índice de uma classe acima. Então tá um pouco, o meu nível ainda não está nesse nível, mas a gente está fazendo um planejamento para o ano que vem para participar nas próximas Olimpíadas. Esse ano eu estou em 2º do ranking, vai ter a última etapa agora. Se tudo der certo, eu pretendo sagrar campeão brasileiro. Eu acho que como pessoa, quem me incentivou mais foi minha mãe, né? Porque ela sempre me colocou no esporte desde os 6 meses de idade e ela sempre dizia pra mim, não, vai atrás do seu sonho, vai fazer o que você quer. Mas eu nunca me vi como um para-atleta, eu sempre fiz esporte convencional. Eu tinha sonho de ser jogador de futebol, então eu tentei fazer testes em clubes como convencional, porque eu não visualizava, não sabia que existia o paradesporto como uma profissão, nem sabia que existia paradesporto. Na faculdade, no meu primeiro período da faculdade, fui fazer um trabalho, né, um estágio. Uma pessoa me viu correndo e me convidou para entrar num time de futebol paralímpico. Eu já tinha 20 e poucos anos, já estava velho. E aí minha mãe sempre falou, não, vai que você... E aí eu não pude conciliar o treino com a faculdade, então eu parei de treinar. E quando eu terminei a faculdade, eu voltei a jogar futebol. E minha mãe sempre me incentivou. E aí depois fui pro futebol e tal. E aí depois eu mesmo... Até pouco tempo eu não visualizava isso como uma profissão.
Mas eu vi que, não, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero viver do esporte e o triatlon e o paradesporto é um caminho. E aí eu falei, não, eu vou seguir esse caminho. Então acho que eu mesmo que eu tenho que todo o tempo ficar me retroalimentando isso como o meu, tem que ser meu maior motivador, né? Eu acho que a motivação ela tem que vir de dentro, porque senão não funciona. Porque para dizer que você não vai conseguir, que você não pode, vai ter um monte de gente. O esporte ele surgiu como uma ferramenta transformadora. Fábio. Após a minha amputação, eu queria brincar. E meu pai me deu de imediato uma bicicleta. Então ali eu já entendia que a atividade já estava aumentando sua frequência. E quando eu atingi mais ou menos 19 a 20 anos, eu já vinha praticando algumas atividades. De forma muito natural, né? Até pela localidade. Eu nasci muito próximo à praia, então era muito frequente estar fazendo algum tipo de natação, surfando. Então veio de forma muito natural o esporte para mim. Quando você se coloca como um atleta profissional, Felipe. as pessoas te olham de uma outra forma, assim. Apesar de dentro da família, quem está perto, não valorizar tanto, eu acho que minha família, hoje, meu núcleo familiar, minha esposa, não me valoriza tanto como atleta profissional, mas eu acho que as outras pessoas me olham diferente. Eu acho que isso é positivo, para mim é importante. E mais do que isso, eu acho que é demarcar um espaço de que você está praticando numa competição ou está treinando com pessoas convencionais e elas verem que, pô, você é deficiente e você consegue correr. Você é deficiente, você corre mais do que eu. Você é deficiente e você consegue ser profissional de triatlo. Então eu acho que demarcar esse espaço, demarcar esse território de não, eu tô aqui, eu quero fazer isso, é meu sonho, eu posso, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, é tá no meio e as pessoas estarem te vendo ali, pô, ele é deficiente, ele tem uma limitação e ele consegue fazer, então eu posso também. Eu acho que o meu propósito é isso, é inspirar outras pessoas a dizerem que elas podem mais. Elas podem fazer o que elas quiserem. Você pode ser o que você quiser. Basta você colocar na sua mente que você pode, que você quer e, né, traçar um planejamento e ir atrás disso. Fábio. Bom, a minha trajetória ela começou um pouco lá bem atrás, em 1981, quando eu descobri o câncer. E através da amputação da perna, o esporte foi aparecendo de forma muito natural. Dentro da minha família já existiam dois atletas, um praticava o triatlon e o outro o ciclismo. Então assim, eu fui adquirindo isso de forma muito natural. No decorrer da minha vida, eu fui agregando natação, ciclismo e por último aprendi a correr. E aí veio o grande sonho de realizar o Ironman. Então foi aí que eu comecei realmente a praticar o triatlon de verdade, né? Unindo as três modalidades. E aí nós estamos hoje aqui com 2 anos e meio praticando e participando das maiores competições aqui nacionais. Felipe. Eu falo com as mães que têm filhos com deficiência, que eu trabalho também com crianças com deficiência. O meu maior ganho, assim, coisa que eu mais... não sei a palavra correta, mas que os meus amigos, tanto na escola quanto no condomínio, eles me tratavam como se eu não tivesse nada. Então eu sempre pratiquei esporte junto com eles, sempre joguei bola junto com eles e eles me tratavam como se eu não tivesse deficiência. E isso fez com que eu tivesse que me superar todo dia para jogar junto com aquelas pessoas convencionais, para correr de pique, para brincar com eles. Isso me ajudou muito na parte física e na parte mental, né? E hoje eu acho que eu consigo fazer um treino com pessoas convencionais decorrente disso também. Fábio. Quem vive o cenário de um portador ou um deficiente físico enfrenta muita discriminação social, você vive isso há muito instante e você precisa estar muito convicto do seu comprometimento, da sua função na sociedade. Se você não tem isso muito bem resolvido em você, você sofre muito. Então o esporte te dá essa bagagem, o esporte te dá uma representatividade muito boa e é algo que eu faço com muito amor, então fica fácil fazer dessa forma. Felipe. Eu falo que o esporte para mim é a minha vida, né? Não tem nem como dividir minha vida antes do esporte, depois do esporte, porque eu comecei com 6 meses de idade a fazer natação por conta de indicação médica. Então sempre fiz esporte por indicação médica e hoje aí fui fazer educação física porque eu
era apaixonado por esporte, mas eu acho que o esporte é tudo pra mim, né? E eu acho que toda pessoa na vida tem que praticar esporte, porque é uma questão hormonal, dopamina, serotonina, endorfina, que são os hormônios da felicidade, e quando você, sensação de bem-estar, quando você está praticando atividade física, você gera isso, então você vai lidar melhor com a sua família, vai lidar melhor no seu trabalho, então isso é fundamental. O corpo humano, ele foi feito para se movimentar, então o esporte para mim é tudo. E eu acho que principalmente, tanto as pessoas convencionais, principalmente as pessoas com deficiência, elas devem fazer esporte, porque isso vai contribuir muito para a qualidade de vida delas, para a vida delas como um todo. Minha meta é realizar o Ultraman, porque eu sou movido a desafios. Fábio. Isso me faz caminhar em direção aos meus sonhos. Esse é o grande motivo pelo qual eu faço minhas atividades. O atleta é um outdoor ambulante, então o maior retorno que o atleta pode dar é através da mídia, né? Através do espaço da mídia. E mais do que isso, é isso que eu falo, é demarcar um espaço, né, de que, eu tô aqui, eu sou um atleta paralímpico profissional, tô aqui, me vejam. Então isso é importante para que outras pessoas com deficiência possam praticar esporte, possam ver, ele tá lá, então eu posso também. Isso é legal. É importante para que outras pessoas na sociedade como um todo vejam que existe um deficiente que é economicamente ativo, que trabalha, que é um profissional. Existe um deficiente que pratica esporte. Existe um deficiente que vive, que tá vivendo. Porque muitas pessoas com deficiência, eu vejo, a família tem vergonha, o cara fica recluso, o próprio cara tem vergonha e não sai, não fica recluso. Então eu acho que esse ímpeto de botar minha cara preta na frente, eu tô aqui, vamos lá, eu acho que isso é importante para a sociedade como um todo, é demarcação de território. O esporte, ele é uma mola propulsora. Fábio. Eu me sinto muito bem fazendo, o esporte me dá força, me dá visão do futuro, ele me deixa muito bem com a saúde, ele me deixa de forma positiva para a sociedade e me dá uma qualidade de vida interessante. Para mim não existe impossível. Eu tô aqui nessa terra para provar para as pessoas que não existe impossível. Né? Felipe. Há 3 anos atrás eu não imaginava que poderia fazer triatlon, ser atleta de triatlon profissional. E hoje, num espaço de 3 anos, eu posso me considerar um atleta profissional de triatlon. Eu nunca ia imaginar que eu poderia estar na frente de uma câmera dando uma entrevista. Então eu acho que não existe impossível. Basta tudo que você quer na sua vida, você pode atrair com a força do seu pensamento. Então você é o maior criador de sua realidade. Fábio. A força e a alavanca do sucesso, ele está dentro de nós. Nós que damos o start, nós que apertamos o botão. Então para mim não existe desistir. Nada é impossível. Nós precisamos sim ter noção do impossível para fazer tudo que é possível. Direção e roteiro: Kellen Casara. Trilha sonora original: Rock Estrela. Roteiro: Carol Barão. Produção executiva: Virgílio Alencar, Rock Estrela. Direção de fotografia: William Pacini. Segunda unidade de fotografia e som direto: Haroldo Sanches. Assistência de câmera e logger: Renato Marcondes. Coordenação de produção: Rodrigo Celestino Rocha, Maria Tovar. Edição: Levi Alvarez. Som direto: Iva Barreto. Assistência de produção e estilo: Raíssa Pérez. Assistência de direção: Du Oliveira. Realização: TV UFG, Fundação RTVE, UFG, Secretaria Especial do Esporte e Governo Federal. Apoio cultural: Open Senses, Comitê Paralímpico Brasileiro. Coprodução: About Produções.